Olá, associado da ANAF. Eu sou Daniel Menezes, sou procurador da Fazenda Nacional e sou coordenador da carreira de procuradores da Fazenda aqui na nossa associação. E esse é o primeiro vídeo, né, de uma sequência que eu pretendo fazer e compartilhar através da TV ANAF para tentar contribuir com algumas dicas sobre Excel, o uso de Excel e Word, enfim, no nosso trabalho no dia a dia. Para quem não sabe, antes de ser procurador, eu já fui lá, há muito tempo atrás, professor de informática. Então, para mim, quando eu cheguei na procuradoria e ao longo de toda a minha vida profissional, a utilização dessas ferramentas de informática sempre foi uma coisa muito natural, muito fácil, mas eu vejo que às vezes alguns colegas têm dificuldades ou não aproveitam totalmente o potencial de certas ferramentas que a gente tem à nossa disposição, né? Como a AGU fornece a assinatura do Office e a Procuradoria da Fazenda Nacional tem o Office nas máquinas instaladas, enfim, eu acho que algumas dicas podem ajudar bastante aí os colegas, principalmente agora nesse momento em que a gente está trabalhando de casa, né? E muitos devem adotar esse formato de trabalho daqui em diante, e aí a gente às vezes não tem muito a quem pedir socorro, né? Não tem aquele servidor do SERP para ajudar, ou aquele colega que sabe um pouco mais que pode dar uma força. Então eu resolvi gravar uns videozinhos, espero que vocês gostem, e eu pretendo deixar as coisas sempre muito simples, então minha ideia é fazer vídeos rápidos de 4, 5, 6 minutos. Não se assustem se eu falar muito rápido, mas é porque é para conseguir constar bem depressa. Então vamos lá. Nesse primeiro vídeo eu quero falar com vocês sobre Excel. E aí eu vou, como o Excel é uma ferramenta que já menos gente domina do que o Word, né? A maioria dos colegas tem mais familiaridade. Eu vou começar por algumas coisas muito básicas mesmo, porque, por incrível que pareça, às vezes no básico é que estão as origens dos nossos problemas. Então vou começar aqui bem no beabá do Excel. Quem já souber, pula, vê outro vídeo que seja mais interessante. Mas eu acho que vale a pena pegar alguns detalhezinhos que eu vou passar hoje. Então eu já estou com o meu Excel aqui aberto. Eu ampliei um pouco a tela para facilitar. A barra de trabalho, a barra de ferramentas vai ficar um pouco pequena, mas eu acho que vocês conseguem captar a ideia. Com o tempo eu vou melhorando essas gravações. Vou botar uma lente de aumento aqui que eu sei que dá para fazer. Mas vamos ao que interessa. Bom, essa aqui é a tela inicial do Excel, para quem não está familiarizado, né? O Excel é um programa de planilhas eletrônicas, né? Basicamente ele é uma grande tabela, né? Quando a gente abre o Excel, ele exibe inicialmente essa tela aqui, né? Boa tarde, boa noite e tal. Você cria uma pasta de trabalho em branco, que é isso que eu fiz, abriu aqui então essa grande tabela. Esse arquivo do Excel vem com uma tabela, está aqui embaixo escrito planilha 1, mas eu posso acrescentar outras, né? Então um arquivo de Excel pode ter várias planilhas, às vezes a gente erra no conceito aí na hora de falar, chama o arquivo de planilha. Na verdade o arquivo do Excel se chama pasta de trabalho, planilha é cada uma dessas guias aqui embaixo, que podem estar contidas aí no seu arquivo. Então esse arquivo agora tem 5 planilhas. Eu posso clicar com o botão direito na planilha, posso excluir a planilha, eu posso também renomear a planilha, colocar o nome que eu quiser, enfim, posso selecionar mais de uma planilha usando a tecla Shift, posso mudar, se tiver todas selecionadas, qualquer uma que eu clique desfaz a seleção. Se tiverem se não forem todas selecionadas, eu tenho que clicar numa não selecionada para ele desfazer a seleção. Posso alterar a ordem das planilhas também, botar o 2 para o 3, o 3 no lugar do 2. Isso aí, enfim, gestão de planilha, nada muito relevante, isso aí vocês conseguem tirar de letra. Bom, uma vez aberta aí, então, uma nova pasta de trabalho, planilha 1 criada, né? O que o Excel apresenta é essa tabela aqui, linhas e colunas, com a diferença em relação ao Word, que aqui as colunas estão endereçadas com letras, né? A, B, C, D, F, G, H, I, J, e as linhas também estão endereçadas, 1, 2, 3. Então, no fundo, o Excel é uma tabela com linhas e colunas endereçadas. E isso é muito útil para a gente poder utilizar todas as ferramentas que o Excel nos oferece. O que eu quero mostrar para vocês, então? Inicialmente, a questão da navegação aqui na planilha. Tá? Essa célula que está marcada aqui, a primeira, canto superior esquerdo, é a minha célula A1. Né?
e isso está indicado aqui. Se eu mudar aqui de A1 e puser outra referência válida, tipo B5, ele seleciona o B5. Se eu puser H10, ele vai lá e seleciona o H10. Se eu puser uma referência inválida, né, se eu puser um troço aqui que não seja o endereçamento da célula, ele passa a adotar aquilo como um novo nome para aquela célula. Então, por exemplo, se eu escrever aqui, em vez de A1, né, se eu escrever aqui primeira não é uma referência válida. O que acontece? A partir de agora, aquela célula 1 que eu botei lá em cima se chama primeira, e aí eu posso selecionar ela aqui usando esse nomezinho. É uma coisa com pouca utilidade, mas em algumas situações ajuda um pouquinho, né? Então essa é a relação aí entre linha, planilha e coluna, linha dentro da planilha, formam as células. Cada célula dessas, o mais legal é que ela pode receber textos, você pode escrever o que você quiser, ou você pode digitar números, ou você pode pedir que o Excel faça contas. Depois eu vou comentar essas opções, mas basicamente é isso que o Excel faz. O que é legal da gente ver aqui com relação à digitação? Como vocês viram aqui, em primeiro lugar, essa célula que eu digitei aqui meu nome, o conteúdo dela supera o tamanho da célula, né? O meu nome é maior do que a célula. E isso é fonte de problema para vários colegas sem necessidade, é uma coisa fácil. O que a gente pode fazer aqui para essa célula não estourar o tamanho dela? Bom, a gente pode, em primeiro lugar, clicar aqui entre o B e o C, arrastar para o lado. Pronto, aí a coluna B toda aumentou de tamanho e agora comporta o meu nome sem problema nenhum. Outra coisa que eu posso fazer, se eu não quiser aumentar tanto a largura da célula, é clicar na célula, né, e apertar aqui esse botãozinho, quebra automática de texto. Ele vai dividir o texto em 2 ou mais linhas, vai ficar desse jeitinho aqui. Então, isso é a quebra automática de texto que dá esse visual aqui para as suas células. Então, gente, texto, quando o texto da célula é maior do que o tamanho da célula, não tem dificuldade nenhuma, aumenta o tamanho da célula ou pede para o Excel quebrar o texto automaticamente, e aí você pode continuar trabalhando sem nenhum problema. É claro que pode diminuir também o tamanho da letra, mas nem sempre essa é uma opção razoável. Quando é texto, dá menos problema. A única coisa que eu queria que vocês lembrassem de mim é que, assim, quando o texto invade a célula do lado, não quer dizer que essa palavra aqui, o meu sobrenome, está na coluna C, né? Ele parece estar na coluna C, mas na verdade foi digitado na coluna B. Então eu posso, sem problema nenhum, digitar alguma coisa aqui na coluna C. Tá? Digitei por cima, portanto, do meu sobrenome, mas isso não quer dizer que eu perdi o meu sobrenome. Novamente, se eu aumentar a coluna, ele está lá. Se eu pedir para quebrar o texto, a gente também vai encontrar lá o texto completo. Moral da história, pessoal. Se um texto invadir a célula do lado, não pulem a célula na hora de continuar escrevendo. Senão você está fazendo a tabela, uma das suas linhas vai até a coluna H, a outra vai até a coluna I, a outra vai até a coluna L. Vai ficar uma bagunça danada, não vai funcionar quase nada do que você gostaria que o Excel fizesse. Então, com relação a texto, bem tranquilo. Quando a gente tem texto e número um do lado do outro, a coisa dá uma complicadinha às vezes. Eu vou colocar aqui de propósito meu nome aqui do lado, e aqui onde está o número eu vou fazer umas brincadeiras. Por exemplo, eu vou mandar ele multiplicar 99 por 9.999. Opa, ficou menor do que eu imaginava, eu queria algo maior. Pronto. O que aconteceu? Aqui, de novo, o conteúdo da célula é menor do que o espaço que eu tenho para ela exibir. Só que aqui a situação ficou meio complicada. Eu digitei um número, né, e o Excel aparentemente transformou esse meu número. Né? Eu digitei um número grandão e ele transformou em uma coisa estranha. Aqui se lê 9,9 vezes 10 elevado a 14, tá? Então ele transformou aquele número grande numa notação científica para caber dentro da célula. A maioria das pessoas se assusta quando vê isso. Solução bem fácil, bem tranquila. Você vir aqui em cima onde está escrito geral e tirar de geral, coloca número, tá? Pô, Daniel, piorou, agora tem um monte de hashtag, né?
esse monte de hashtag indica o seguinte, olha, o conteúdo dessa célula é um número e não cabe na célula. Como você não deixou usar notação científica, eu vou botar esse troço feio aí para te lembrar que você não está vendo o número todo. Porque ao contrário do texto, que se comer um pedaço, normalmente a pessoa percebe que comeu um pedaço, no caso dos números seria muito perigoso ele ocultar uma parte do número. Pode dar uma impressão totalmente errada na sua planilha. Então o Excel prefere colocar essa notaçãozinha aqui. A única solução para esse caso é, de fato, aumentar a largura da sua coluna para caber o número, tá? Aí eu aumentei demais, não precisava ser tão grande. Volta, clica 2 vezes aqui que ele ajusta automaticamente. Bom, então, com relação à digitação dentro do Excel, pessoal, procurem fazer isso. Não se assustem quando os números estourarem. Vai aparecer em notação científica ou com hashtag, vocês já sabem resolver. E também, quando for texto, ele vai invadir a célula do lado, mas você pode continuar usando ela normalmente, que não vai prejudicar em nada. Muito bem. Para alterar o conteúdo de uma célula, não tem mistério nenhum, clica na célula, delete. Se quiser alterar só uma parte, você pode fazer aqui em cima, ou você clica 2 vezes e aí você consegue alterar só uma parte, sem ter que alterar tudo, né? Então, dá para fazer essas edições. Copiar e colar funciona normal, não tem mistério nenhum. Depois eu falo sobre umas colagens especiais, mas isso não é importante agora. E o que eu queria trazer por último aqui para vocês? Além das digitações básicas, né, o Excel ele reconhece sequências e ele trabalha bem com sequências. Então, vou fazer algumas muito simples. Assim, se eu puser aqui 1, 2, 3, se eu marcar o que está aqui, o que eu digitei e puxar para baixo, ele continua a sequência. Ele entende que aquilo é uma sequência de números e segue em frente, né? Isso vale para outras sequências óbvias também, tipo janeiro, e aí ele segue a sequência. Bom, então esse cantinho aqui da célula, bem no cantinho inferior direito, permite que você faça sequências. Se você não quiser sequência, se você quiser simplesmente copiar a informação de uma célula para outra, aí você tem que clicar com o botão direito e arrastar. Aí você tem a opção de copiar em vez de preencher série, né? Então, copiar célula e ele repete o que já estava lá. Muito bem. Então, feito isso, eu queria pegar uma planilha maiorzinha e mostrar algumas coisas úteis para vocês. Bom, eu tenho aqui uma planilha de trabalho, que quem é procurador da Fazenda conhece, planilha de transação, mas os dados não são sigilosos, então é tudo o que está na lei, então não faz muita diferença. O que eu queria mostrar para vocês? Algumas opções de navegação dentro dessa planilha, e é a última coisa que eu vou mostrar hoje. Primeiro, como é que eu faço para ver essa planilha toda e você pode controlar o zoom aqui embaixo, né? Tá embaixo da minha imagem, por isso vocês não estão vendo o botãozinho, mas tem um botãozinho de zoom aqui que eu posso utilizar para poder ampliar e diminuir a minha planilha. Se eu diminuir muito eu não consigo ler, então vamos aumentar de volta um pouco. Bom, essa é uma tabela relativamente grande e aí a gente pode querer fazer algumas coisas que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, ir para o final da tabela, né? O cara vai ficar lá usando a barra de rolagem até o fim, não precisa ficar usando até o fim. Aperta Ctrl com a setinha para baixo, você vai até a última célula preenchida dessa lista. Se tiver mais coisa para baixo, mas tiver a linha em branco, ele para na linha em branco. Isso pode ser bastante útil, hein? Então, Ctrl com a seta para cima, Ctrl com a seta para baixo, você sobe e desce para o lado, mesma coisa. Tá? Com isso, você consegue navegar rapidamente do início para o fim da sua planilha. E a outra coisa que tem de útil aqui é que você pode falar para o Excel, marcar para ele não ocultar a primeira linha ou a primeira coluna. Geralmente você quer tê-las como referência. Então, direto aqui no exibir, isso de uns anos para cá o Excel passou a ter um botão direto, você pode vir aqui em exibir, congelar painéis e escolher congelar a linha superior ou congelar a primeira coluna. Então, se eu congelo a primeira linha, vejam, a planilha vai rodando aqui, eu vou descendo, mas a primeira linha fica travada. Se eu puser congelar a primeira coluna, eu ando para o lado, a primeira coluna segue travada. E se eu quiser as duas coisas, aí você tem que usar o método antigo. Você tem que clicar no mesmo
na mesma faixa exibir, dividir. Aí ele vai aparecer aqui uns marcadores de divisão. Esse, divisão vertical. Aí você posiciona ele lá entre a primeira e a segunda coluna. E tem também o marcador de divisão horizontal, que ele não me mostrou aqui. Cadê o meu marcador? Não. Como eu já tinha feito a divisão, ele não está mostrando. Eu vou desfazer o troço e vamos ver se ele mostra de novo. Ah, agora sim. Então, o marcador vertical eu ponho na primeira e segunda coluna. O marcador horizontal eu coloco primeira e segunda linha. Depois que eu fizer isso, eu clico lá no congelar painéis de novo, e aí fica bonitinho, ó. Ele não esconde nem a primeira linha, nem a primeira coluna, certo? Então, isso para navegação facilita bastante. Outra coisa que também facilita bastante, mas esse é simples, com o botão direito, na linha ou na coluna, vocês conseguem tanto excluir a linha inteira, excluir uma linha inteira, ou excluir uma coluna inteira, excluir. Eu posso incluir também, botão direito, inserir, botão direito, inserir. Então, pessoal, é isso. Essas informações que eu gravei nesse vídeo ficou até mais longo do que eu queria, mas tudo bem. Serve assim. Isso é o beabá do Excel, né? A partir do momento que você tem o domínio do básico, que é navegar na planilha, digitar algumas coisas, incluir, excluir informação, aí você pode começar a usar as ferramentas mais bacaninhas do Excel. Então, espero que vocês tenham gostado. Se não gostarem, esperem os próximos que serão ainda melhores, tá? E a ideia é trazer, através da ANAF, um pouquinho de ajuda aí para quem está em casa trabalhando e não sabe usar o Excel, o Word, enfim. Deixem sugestões que a gente vai gravando os vídeos. Abraço, até o próximo.